Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, participar da comunidade Terra Firmeza, aí, vir fazer parte do canal, assistir os vídeos. E hoje eu recomendo filme clássico, você vai achar aqui no YouTube. Procura lá, põe o nome dele, legendado, você vai achar, é O Último Homem na Terra, que é o Eu Sou a Lenda. É a primeira adaptação do Eu Sou a Lenda. O Eu Sou a Lenda, ele é um livro do Richard Matheson, que chama I Am the Legend, Eu Sou a Lenda, que ele é de 1954. Este filme, ele saiu 10 anos depois, em 1964, uma produção italiana, italo-americana, né? Ele é dirigido pelo Sidney Salco e pelo Ubaldo Berragona. Então é legal, esse filme ele tem uma versão britânica e uma versão americana e uma versão europeia que é feita pelo italiano. Eles têm algumas tênues diferenças, assim, então ele saiu dos dois modos. Esse filme, a história se passaria nos Estados Unidos, mas ele é filmado em Roma. Então tem uma galera que conhece Roma, que olha assim algumas cenas dele e identifica de cara. E de quem que é esse filme? Ele é estrelado pelo Vincent Price, o principal ator, né? A Franca Bettoia, tem Emma Daniela, Giacomo Rossi e Stewart. Esse filme, grande parte dele é segurado pelo Vincent Price. Por quê? Quem assistiu Eu Sou a Lenda com Will Smith depois, esse filme ele tem uma outra refilmagem com o Charlton Heston, que é o Cidadão Y, que também vai tratar que é um pouquinho diferente. O Eu Sou a Lenda do Will Smith e o Cidadão Y, eles vão fugir muito do roteiro original. Das três refilmagens, este é o filme que é muito mais próximo do livro. E aí esse filme, lembra que eu falei que eu fiz o vídeo aqui do Jorge Romero em 1969, que ele vai fazer o primeiro filme de zumbis? A primeira ideia de zumbis, inclusive que foi quem inspirou o Jorge Romero a fazer o zumbi do jeito que ele fez, cinematograficamente falando, é este filme. Este filme ele vai contar a história de uma sociedade que houve uma doença, tá? Uma pandemia, e as pessoas viraram vampiros. Mas esses vampiros, eles andam iguais zumbis, então eles aparecem, então é interessante quando você vai assistir o filme, parte dele assim, você fica com a sensação de você estar assistindo um filme de zumbi. Só que ele usa os elementos, então eles não podem se olhar no espelho, eles têm o lance com a vela, com o alho, ele faz... então o filme começa com o Vincent Price acordando, aí você olha, ele desce e aí ele vai olhar o alho e tal, e ele vive sozinho, então ele começa de manhã, ele sai para fazer as coisas dele do dia a dia, matar esses vampiros, então ele tem um torno na sala dele, e eu acho a edição desse filme muito legal, porque ele conta a história em três atos. Qual é o primeiro ato? Ele, nesse momento atual, então ele acorda, ele começa a fazer a vivência dele cotidiana no sentido de fazer as coisas dele para lidar com aquela pandemia dos vampiros, os vampiros que meio são aqueles mesmos. É muito louco isso, você vê, e aí é o que o Jorge Romero inclusive diz que ele se inspirou nesse filme do Vincent Price. O que acontece? Ele sai, ele vai atrás de alho, ele vai atrás de comida, ele vai atrás de gasolina, ele queima os corpos. Então tem uma série de índices logo no começo, então ele vai num penhasco lá e leva os corpos que ele pegou na casa dele, que ele matou de manhã, ele joga, e jogando gasolina. Você vê que ele tá naquela rotina, e aí você vê que ele tá marcando, ele tá em 1968. Não, ele tá chegando em 1969. E aí tem uma coincidência muito interessante, que é quando saiu o filme de Jorge Romero.
Então, no momento que ele está vivendo no filme, que seria 5 anos à frente da data em que ele foi lançado, seria quando vai sair o filme do Jorge Romero de zumbis. E aí tem o Vincent Price nessa rotina dele, fazendo o que ele faria todo dia. Aí ele começa a assistir um filme, um 8mm, de uma festa de aniversário, você vê umas pessoas e tal, e ele começa a rir e a chorar. E é muito louco como o Vincent Price segura esse filme. Tem muita gente que não gosta desse filme, eu acho esse filme muito legal, como tem muita gente que acha uma grande obra do Vincent Price justamente por isso. Seria um filme que teria tudo para ser enfadonho, mas a interpretação do Vincent Price torna esse filme muito interessante. E você fica naquela, pô, você entende o lance do zumbi, você tem, mas não é explicado o que aconteceu. Ele não fala nada, ele não tem com quem conversar. Então você vê o cara vivendo aquela rotina assim que não chega a lugar nenhum, né? Beleza. Eu esqueci de falar, hoje é dia de Saturday Horror Show, tá? Que hoje é o dia de indicar o filme de terror. É um eu recomendo, mas é um Saturday Horror Show. Aí, quando ele assiste essa festa de aniversário, você fica pensando, pô, mas ele tá assistindo coisa de outras pessoas, será que é a solidão dele? E aí ele começa a rir, desse riso nervoso ele começa a chorar. E aí você tem o segundo momento do filme, onde ele volta e explica a história. E aí você vai entender que houve uma pandemia, ele é um médico, ele é um pesquisador, e aquelas pessoas que ele está vendo lá era a família dele. É a esposa, é a filha, então tem o lance Então tem um monte de coisa que ele faz no começo do filme, da rotina dele, de jogar o corpo e tudo mais, que ele tinha vivenciado. É muito. Eu não vou contar porque eu espero que você vá assistir o filme. Mas tem o lance do que aconteceu com a filha dele, do que aconteceu com a mulher dele, assim. É muito doido, é muito louco. E aí você entende o quanto era tenso aquilo que você estava assistindo no começo do filme. E você dá um peso muito maior ao personagem dele. Ele está pesquisando, né? E aí ele começa a pensar, então começa a discussão sobre a doença, sobre o que acontece. E tem um dos vampiros zumbis que estão lá fora que fala o nome dele. E aí você vai descobrir que é um amigo dele que trabalhava com ele no laboratório, que eles tinham ideias diferentes. Mano, é muito doido, você imagina como tem coisa parecida com hoje. Ainda bem que a gente não chegou nesse ponto. E ele acha que ele virou o último homem na Terra. Porque ele não vê mais ninguém, tá tudo morto, ele sai, as cenas das pessoas mortas, assim, na rua, tal, essa sensação dele ser o último homem na Terra é muito bem retratada no filme. A trilha sonora desse filme é meio chatona, assim, muito... meio... podia ser melhor, mas o ângulo de fotografia, a interpretação dele, a edição, esse lance de mostrar esses dois momentos. E aí ele vai para fazer as coisas dele do dia, então ele mata gente dentro... Gente não, ele mata vampiros, né? E você vê que ele tá com o saco cheio, ele não consegue mais, mas ele não desiste. E aí ele encontra uma mulher viva. E aí você começa o terceiro momento do filme, ou seja, ele no presente, ele volta, explica no passado, e ele volta para esse presente colocando uma nova ideia. E aí ele vai encontrar essa moça ele vai ver que também tá que nem ela, ele vai tentar entender o que está acontecendo com ela, ele vai perceber, aí ele tem teste, que ele consegue ver se a pessoa está infectada ou não, e ele vai descobrir que essa moça está infectada, e ele está tentando desenvolver uma cura. E aí vai acontecer um negócio que eu espero que vocês assistam, e ele vai descobrir, ele vai parar numa igreja, e isso é muito legal, essa ideia de trazer a ideia da redenção e tudo mais. Tentando ajudar essa moça, tentando curar, e ele desenvolve uma cura para esse vírus. Só que ele é confrontado e ele é encontrado por um grupo de pessoas que ele estava caçando. Então, na verdade, ele virou um mal nessa sociedade, que é a teoria que se tem do Eu Sou a Lenda do Will Smith. Até porque o final do filme era para ser isso. O Will Smith descobre que quem é o mal no filme é ele, porque ele é o último que restou fazendo o que ele fazia, e que a sociedade toda se tornou uma sociedade de vampiros. Então que ele é que acaba
causando mais mal do que bem. E nesse filme, esse grupo de pessoas que estão transformadas, eles já estão compondo uma nova sociedade dentro disso, que vão tentar acabar com ele, que é o cara que tem a cura. Eu não vou falar o que acontece no final, mas assista porque é muito interessante. E você vai entender o jeito como é amarrado, é muito louco dentro desse filme. Muito legal, uma interpretação magnífica. A menina é meio zoada, você tem o cabelão meio tortão, assim. Mas o Vincent Price dá um show de interpretação e ele segura o filme. Principalmente na primeira parte onde ele tá sozinho e você entende. E é legal porque ele vende essa coisa do médico, do cara que é sobrevivente. É muito legal. Tem aqui no YouTube. Põe The Last Man on Earth, põe legendado que você vai. Depois eu ponho aqui o link, qualquer coisa no comentário aqui, e você vai conseguir acessar e assistir o filme. Muito legal, vale muito a pena no Saturday Horror Show atrasado, né? Eu recomendo O Último Homem na Terra. Vale a pena. É legal, depois se você puder assistir o filme do Charlton Heston, que é o Cidadão Y, que tem uma outra abordagem, foge um pouco, e o do Will Smith, que é bem interessante. Há críticas, porque mesmo esse do Último Homem na Terra, que é o mais próximo do livro, ele não chega na ideia do que o livro é em si, né? Que ele, na verdade, é um pouco do que vai ter lá no Will Smith, que é ele ser o único monstro que teria naquela sociedade. Por quê? Porque a sociedade se mudou, se transformou, e ele é que está matando quem restou. Então ele é o último homem daquele jeito. Será, por exemplo, que a gente está tentando matar monstros que na verdade eram como a gente era antes da gente ser do jeito que a gente é? Muito interessante a ideia que ele propõe. O poema de hoje, ele é spoiler. Atenção, este poema contém spoilers. E aquele jovem, com ar petulante, me disse que o protagonista da minha série favorita morreria no último episódio. E com resignada experiência, sem pensar o estrago da minha óbvia revelação, respondi a ele: todos morremos no final. É verdade. Mas grande parte dessa história nossa, e justamente por sabermos que todos morremos no final, é a história que a gente deixa atrás da gente. Uma abordagem muito interessante do Neil Gaiman, que eu já falei várias vezes nos vídeos do Sandman aqui, quando ele pega, por exemplo, o desejo e segura no cabelo dela e fala assim: respeite os homens, os humanos, porque quando nenhum deles existir mais, nós também não existiremos. Nós somos responsáveis, através do YouTube, da literatura, das histórias orais, de tentar manter a existência da humanidade viva no universo que talvez saiba que a gente não exista. E talvez nós sejamos os últimos homens do universo. Porque talvez não tenha mais nenhum lá. E quando a gente acabar aqui, acabou tudo. Diz aí, você já assistiu esse filme? Eu sei que provavelmente você deve ter assistido Eu Sou a Lenda, não sei se você sabia dessas variantes do filme. Se eu esqueci de dar alguma informação, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show, agora no lugar certo. Grande abraço, tchau, tchau.